Nessa videoaula, a gente vai falar sobre ligações covalentes. Anteriormente, a gente tinha falado sobre ligações iônicas e que as ligações iônicas se dão entre átomos com alta diferença de eletronegatividade. Mas no caso aqui das ligações covalentes, podemos observar que as ligações iônicas não são mais válidas, porque a gente está considerando aqui dois átomos com baixa diferença, ou seja, eles possuem uma diferença de eletronegatividade semelhante. Ou seja, nesse caso, estamos considerando átomos do mesmo elemento. Aqui estamos considerando flúor com flúor. E observando aqui, antes de acontecer a reação química, ou seja, antes de acontecer a ligação entre esses dois flúor, temos a seguinte distribuição eletrônica. Temos um S2, 2S2, 2P5, a nível de subcamadas. A nível de camadas temos K2 e L7. Podemos observar que a última camada, ou seja, a camada de valência, ela está incompleta, porque ela tem apenas 7 elétrons e preenchendo a última camada. Então, esses átomos vão se unir com o objetivo de adquirir a estabilidade. Mas nesse caso, como a gente está considerando átomos com diferença de eletronegatividade semelhante, então nenhum deles está disposto a perder um elétron para que o outro fique estável. Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, enquanto que esse aqui também tem 7 elétrons. Então, esse não está disposto a perder para esse ficar estável, nem esse está disposto a perder para esse aqui ficar estável. Então, o que acontece? O que acontece é que agora os átomos eles estão dispostos a ceder elétrons para ser compartilhado entre eles. Ou seja, eles vão compartilhar elétrons de modo que a última camada, ou seja, a camada de valência, fique completamente preenchida por elétrons. Agora podemos contar novamente, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto para esse outro flúor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os átomos ganharam a estabilidade eletrônica. Agora, fazendo a distribuição a nível de subcamada e camada, podemos observar que aqui temos um S2, 2S2, 2P6. E aqui temos o K2 e o L8. Observamos agora, concluímos com isso, que a ligação covalente se dá entre átomos do mesmo elemento, ou seja, átomos que possuem diferença de eletronegatividade semelhante. Algo interessante a ressaltar aqui é que no caso de ligações iônicas, as cargas e sinais opostos dos íons garantem a coesão da estrutura. Mas agora, no caso agora de ligações covalentes em que não se formam íons, qual será que é a força de coesão? A resposta está aqui no resultado aqui da reação química, pois o fato de eles compartilharem elétron aqui faz com que os átomos se mantenham fortemente ligados entre si. Nesse exemplo, vamos falar de dois tipos de semicondutores mais usados no mercado eletrônico, na qual são o germânio e o silício. Ambos eles possuem 4 elétrons na camada de valência. Então, de acordo com a discussão precedente, é de se esperar que quando os átomos de um desses elementos se unem para formar um cristal, os elétrons serão distribuídos de modo que cada átomo fique com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, que cada átomo fica estável. Então, é isso que a gente vai analisar agora na nossa figura aqui. Podemos considerar aqui essa bolinha aqui como sendo silício ou germânio, porque, como a gente falou, ambos possuem 4 elétrons na camada de valência. E esse segmento direto aqui representa a ligação covalente entre o silício, considerando aqui o caso que é o silício. Então, podemos ver que o silício, como ele possui apenas 4 elétrons na camada de valência, então ele possui 4 segmentos diretos. Mas, como ele compartilha desses segmentos com outros átomos vizinhos também compartilham esse segmento direto com ele. Então, ele acaba tendo 8 elétrons na sua camada de valência. Isso faz dele de um átomo estável. Ou seja, o que acontece na real é que cada elétron da camada de valência passa a pertencer simultaneamente a 2 átomos. Aqui no caso temos um átomo de silício e aqui temos outro átomo de silício. Temos aqui o segmento direto e esse aqui é outro segmento direto. Esse segmento direto está pertencendo tanto a esse átomo quanto a esse átomo. Então eles estão partilhando elétrons e tornando estáveis.